educando seu bolso. Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast, mas dessa vez em um modelo um pouquinho diferente. Aposentamos a chefia e hoje quem vai tocar a conversa somos nós, do time de conteúdo. Eu sou a Joana Eu sou a Bárbara. e o tema de hoje é bem descontraído. Estamos aqui para falar de moda, mas é claro que não vamos deixar as finanças de lado. Bem, será que vale a pena investir em peças mais caras? Ou será que ter opções de peças mais baratas é a melhor saída? E ainda, o quanto da nossa imagem pessoal impacta nas nossas vidas? Será que a consultoria de imagem é um bom investimento? E para responder todas essas dúvidas, estamos aqui hoje com a Carolina Demolin, consultora de imagem e estilo. E aí, Carol, conta um pouquinho para a gente de você e do seu trabalho. Ei, gente, obrigada pelo convite. Vamos hoje aqui falar de um assunto que alguém acha que não tem a ver com finanças, mas tem tudo a ver com finanças, que é a questão do investimento, do vestir, das roupas, compras, imagem, porque isso também impacta não só nos gastos, né, na forma de investir o seu dinheiro, mas também no resultado que você vai ter, inclusive profissionalmente com a sua imagem. Meu trabalho é a consultoria de imagem e estilo, é um trabalho totalmente personalizado sobre todos os aspectos e que tem o objetivo de realmente fazer um alinhamento da imagem de cada pessoa, de cada indivíduo, às suas características fortes e aos seus objetivos pessoais e profissionais. Aí a gente queria começar com o pontapé inicial, perguntando o que compensa mais? Comprar uma roupa que seja mais cara, que tenha uma durabilidade maior, ou comprar um número maior de roupas que sejam mais baratas e que, muito provavelmente, né, acabam tendo uma qualidade menor, o que influencia no preço? O que você acha que está valendo mais a pena? Bom, uma análise que é feita caso a caso é a questão de custo-benefício, né? Então, não necessariamente a peça mais cara é a de melhor qualidade ou a mais adequada, e não necessariamente também a mais barata esteja associada com uma questão de ser descartada facilmente, né? Mas sim, normalmente um preço intermediário ele já sugere um nível de qualidade superior a um preço muito baixo. Por quê? Porque a matéria-prima de qualidade, a produção de qualidade, ela tem um custo, né, mais elevado. Eu falo que nenhuma fábrica consegue fazer um milagre de ter aquela melhor matéria-prima, o melhor acabamento com o menor preço, né? Isso não existe. Mas, de uma forma geral, a minha indicação é a gente sempre primar por peças que elas sejam mais duráveis, então que ela tenha uma qualidade pelo menos de média a superior do que a compra de peças muito descartáveis, né? Por várias questões. Porque essa peça descartável, ela às vezes é aquele barato que sai caro, né? Você compra um monte de peça achando que está fazendo uma grande vantagem, e quando você vai somar, você tem ali um investimento muito mais alto, você não tem um resultado no vestir, na sua imagem, no conforto e na durabilidade que vai equiparar a soma desse tempo de vida útil, digamos assim, dessas peças baratas, né? E ainda tem uma grande questão que eu acho que precisa ser considerada, é no impacto da compra de muitas peças baratas no meio ambiente mesmo, né? Porque isso não está associado à sustentabilidade, né? Então, você comprar menos peças, com uma qualidade maior, sempre avaliando custo-benefício, tá, gente? Eu vou sempre tocar nesse ponto. Isso é muito melhor para a pessoa, para a imagem dela, para o bem-estar, para a comunicação, né? A mensagem que ela vai passar para as outras pessoas, mas também para o meio ambiente, para o planeta. Perfeito. Você entrou já no ponto da nossa segunda pergunta, que é justamente sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, como diminuir ali a produção de lixo, justamente pensando nessas peças mais descartáveis. Você acha que brechós e bazares são uma boa alternativa ou você acha que não? Com toda certeza, brechó e bazar é uma forma de você realmente reciclar algo que já não está mais em uso, que a pessoa, né, por qualquer razão não utiliza mais, mas que para outras pessoas aquilo ali ainda vai ter utilidade, vai ser útil, né? E não só isso, também a questão até da própria doação mesmo de peças, seja para pessoas, né, que estão precisando. Agora, eu acho que
Antes de se pensar nisso, é fundamental a gente dar um passo atrás, né? Porque quando a gente começa a comprar menos, comprar com mais consciência, peças mais selecionadas, né? E quando eu falo selecionadas, são peças que sejam mais adequadas para a pessoa, sobre todos os aspectos. Primeiro, o aspecto de representação do estilo, que seja coerente com a pessoa. O estilo é atemporal, gente, enquanto a moda muda a cada estação. Então, se você entende qual é o seu estilo, você passa a comprar menos modinha e passa a comprar poucas peças, porque elas vão te representar ao longo de muito tempo, você não vai precisar trocar essas peças, né? Então, isso aí você já diminui o consumo, você já compra menos. O que você compra quando você tem consciência do que te representa, né? Como eu falei sobre a questão de estilo, mas também que está adequado ao seu lifestyle, está adequado, né, às suas demandas, aos seus objetivos, que é compatível com as suas características físicas, essa peça vai ter uma durabilidade muito maior no seu guarda-roupa, então você vai utilizar muito mais essa peça. Então, sim, a questão de brechós é super relevante para a questão da sustentabilidade, mas antes disso ainda, eu acho que esse autoconhecimento com essas informações importantes, elas vão peneirar ali, né, vão tornar mais seletivo o processo de compra, então vai se comprar menos e comprar mais acertadamente. Eu acho que aí você tocou num ponto que é extremamente importante para a gente, que a gente vê hoje em dia que essas tendências, né, estão muito em alta. A gente tem TikTok, acompanha Instagram, e a gente vê que a cada mês tem uma nova modinha, é uma blusinha assim, é uma blusinha assado, e a gente acaba sempre comprando no impulso, né, porque a gente quer ficar, não é nem igual, mas é se misturar, sabe, ali, e tá acompanhando. Tem, né, os trend topics, né, que a gente fala, e a gente tem que estar ali e estar junto da galera. E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente passa a se conhecer, quem vai estar agradecendo é o nosso bolso no final das contas, né? Porque a gente vai estar economizando. E aí, nesse sentido, eu acho que a próxima pergunta a gente podia ir para um lado de como que a gente vai saber quando que vai compensar pagar mais caro nas roupas, assim. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber qual é o nosso estilo, mas além disso, tem alguma outra característica que seja um pouco mais palpável, no sentido assim, é uma finalização da costura, é um tecido que seja um bom tecido? Quais são essas dicas que a gente consegue pensar? Bom, com certeza, Bárbara, que uma análise técnica, né, do produto vai ajudar a se encontrar, né, um produto com mais qualidade e a questão da qualidade do produto, né, então, inclusive a questão de fibra, tá, escolha de fibra mesmo, olhar ali na composição, tem determinadas fibras que elas são mais resistentes, elas têm uma durabilidade mais alta, olhar a questão do acabamento é fundamental, né? Porque quando você vê que a peça é bem costurada, e são detalhes assim, gente, simples. Por exemplo, se uma costura interna de uma roupa ela está muito na beiradinha, assim, na finalização do tecido, a chance daquilo ali se romper, né, daquela costura romper, é muito maior, né? Então, assim, olhar se a bainha está bem feita, né, se tem ali um acabamento bom, se os botões estão bem pregados, se aquela roupa tem um forro ou não, como que está esse acabamento. Então, vale a pena olhar na composição, qual é a fibra que está ali. As fibras naturais, por outro lado, algumas delas tendem a ter um pouco mais de encolhimento. A fibra sintética, não. Ela já é mais estável, digamos assim. Mas, por exemplo, o linho e viscose são fibras que elas tendem a ter um encolhimento. Então, vai comprar uma roupa, e inclusive elas estão em alta, porque elas são frescas, são confortáveis, né? Tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, é uma roupa que é necessário comprar um pouquinho mais solta, porque vai acontecer o encolhimento no primeiro uso, na primeira lavagem. Então, assim, são vários pontos que precisa ficar atento. A questão da modelagem também, aquela roupa está vestindo, ok, ela está, né, encaixando perfeitamente no corpo, numa camisa masculina, o ombro está no lugar, o colarinho está fechando direitinho, né? Então, são detalhes, inclusive, que vão fazer com que a roupa que foi planejada, né, a estrutura dela foi programada para ela ser
sofrer, digamos assim, uma certa movimentação no corpo, que aquilo ali vai estar ok, ela vai acompanhar, né? Porque quando a roupa está fora do tamanho, ou para menos, ou para mais, isso impacta também, às vezes, até num desgaste que não foi programado para aquela peça, né? A roupa ficou fora do lugar, o ombro subiu, o ombro desceu, você começa a movimentar, ela começa a forçar outros pontos onde ela não foi programada para sofrer essa tensão, digamos assim. Então, muito interessante esses pontos que você trouxe um pouco sobre a qualidade das peças e como escolher. E agora vamos deixar um pouco a qualidade de lado e um pouco para a quantidade. Levando para contextos mais palpáveis, assim, para quem trabalha 5 vezes na semana, por exemplo, e costuma sair 2 vezes na semana. Quantas peças-chave você acha necessário que essa pessoa tenha dentro do seu guarda-roupa ali para conseguir diversificar, sair para lugares diferentes? Às vezes tem uma reunião mais importante, você acha que dá para quantificar ou cada caso é um caso e essa noção é um pouco mais difícil? Bom, eu faço, como eu comentei com vocês no início, um trabalho totalmente personalizado. Inclusive, quando eu monto o guarda-roupa cápsula, que hoje em dia, né, se fala muito, é um guarda-roupa versátil, enxuto, com poucas peças. Eu monto isso com frequência para os meus clientes. Mas eu acho que cada pessoa tem uma demanda, eu não gosto de padronizar, né? A gente pode estipular aí um número médio de peças, vamos colocar aqui assim, em torno de 20 peças para um guarda-roupa cápsula, tá? Mas isso varia muito, tá, gente? Assim, varia se a pessoa tem um perfil de trabalho que às vezes tem um dress code, que tem uma exigência de uma formalidade um pouquinho maior e o final de semana dela é totalmente despojado, então quer dizer, essa roupa não vai conversar nos dois momentos, ou se o trabalho dela já não exige tanta formalidade, ela pode ir mais à vontade, então as peças vão conseguir ser aproveitadas em outras ocasiões com mais facilidade. De toda forma, eu sempre foco em peças que a pessoa pode usar de várias maneiras em vários momentos, tá? Eu acho que isso é fundamental. Nunca uma peça que usa de uma forma só e num lugar só. Mas, logicamente, que quando existe aí maior proximidade de estilo do lazer para o trabalho, a gente pode enxugar ainda mais esse guarda-roupa. De repente, ela está entrando num outro momento da vida dela que exige uma nova postura, né? Que existe uma imagem ali mais trabalhada, mais intencionalmente trabalhada, digamos assim. Então, é um momento ótimo, porque daí, com poucas peças, a pessoa consegue fazer essa transição. Aí você tocou num ponto que foi assim, chave para a gente, fica o recado para a gente e para os nossos colegas universitários também. Tá querendo arrumar um emprego, tá querendo mudar a forma como a gente é visto. Acho que vale a pena investir nessa consultoria de imagem para a gente poder conhecer e pensar também, porque assim, eu não falei no começo, mas eu sou das ciências sociais, então pensar sobre a maneira como a forma como a gente é visto influi é, dentro do nosso processo de socialização é fundamental. E, assim, a imagem pessoal, ela é muito relacionada, né, com a forma como a gente é visto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, sabe? Como que a roupa, ela pode ser usada como esse instrumento de socialização. Então, você falou de roupa de trabalho e de roupa de lazer, de fazer essa diferenciação, porque a gente faz, isso é natural, né? Então, quanto dessa imagem pessoal a gente consegue estar relacionando com a roupa que a gente está usando? Bom, antes de mais nada, a nossa imagem, ela é a nossa maior ferramenta de comunicação, tá? E isso, estudos científicos mesmo, de grandes universidades, né, elas pontuaram, já determinaram, através desses estudos, que em torno de 93% do que o cérebro capta das outras pessoas, processa inconscientemente, que é um ponto importante, e transforma num conceito é através do que ele capta da imagem, tá? E a imagem como um todo, o vestir, né, o cabelo, seja para homens ou para mulheres, tá, gente? Isso aqui é indiferente, né? São os acessórios, mas também a postura, o tom de voz, então quer dizer, tudo que não seja conteúdo. E apenas 7% do conteúdo. Daí você fala assim, nossa, então é só aparência. Não, não é isso, né? Para poder a pessoa depois conhecer o conteúdo de outra pessoa, ela leva mais tempo. Mas essa imagem, esse conceito que é passado através da imagem, ele é fração de segundos. Então, o trabalho, inclusive, gente, da consultoria é fazer um alinhamento desse conteúdo à imagem.
tá? Não é criar nada fake, nada falso, né? Não é fantasia, não é máscara de forma alguma, mas é trazer para fora o que você tem de característica real, palpável, tá? Sua capacidade, suas fortalezas, né? Seus pontos diferenciais, todos, tanto de questões pessoais quanto profissionais. Então, vamos lá. Quando a gente pega essa imagem, que é a maior ferramenta de comunicação, e a gente trabalha ela de uma forma intencional, você consegue ter certeza que o que você está passando para o outro, né, o que o outro está recebendo de você, é correto e você sabe o que é que você está passando, né? Porque, de toda forma, a imagem vai comunicar, ela passa uma mensagem, né? Então, como eu disse, intencional ou não intencionalmente. Então, se você traz para a consciência a importância dessa imagem, você trabalha ela enquanto essa ferramenta de comunicação, você vai ter uma mensagem muito mais clara sendo passada para as outras pessoas. E não somente para as outras pessoas, para a própria pessoa ao se olhar no espelho, tá? Isso é fundamental, inclusive para a questão de motivação, de desempenho profissional e tudo mais. Não, muito bom isso que você trouxe da imagem como um instrumento de socialização, esse dado também das frações de segundo, que é a primeira impressão que a gente passa, e tem aquele ditado, né, que a primeira impressão é a que fica. Então, pensando nisso, eu acho que se você puder trazer algumas dicas de como usar a imagem a nosso favor no profissional, no âmbito profissional, na nossa carreira, para prospecção de novas oportunidades, como que a gente consegue trabalhar esse lado aí, levando para um viés mais profissional. Bom, antes de mais nada, só fazendo um link com o que você acabou de dizer, né? Tem uma frase da Glória Calil que eu acho fantástica. Ela fala que aparência não substitui competência, mas não existe competência que não se beneficie com uma boa aparência, né? Então é isso, não é, como eu falei, não é criar uma coisa falsa, mas é simplesmente você transparecer de uma forma fácil e simples para o outro o que você traz ali de diferencial seu, né? Um dos grandes benefícios, como eu falei, desse trabalho, de a gente fazer esse alinhamento, eu vou dar essas dicas, eu estou só mapeando antes, assim, para vocês entenderem o contexto que isso está inserido, é realmente essa questão de, antes de mais nada, o posicionamento, o autoconhecimento e o posicionamento de cada pessoa, né? Então, o que ela tem de diferencial e como ela quer mostrar isso, né? Então, isso vai variar de acordo com a característica de identidade de cada uma, né? Dos seus valores, também do contexto que ela está inserida, qual que é né, a profissão, onde que ela atua, qual que é o perfil da empresa, se ela está dentro de uma empresa, qual que é a cultura dessa empresa, quais são as pessoas com que ela tem contato, porque a imagem, gente, é um grande fator também de criação de rapport, né? Então, quando a pessoa vê uma outra e ela identifica ali no inconsciente, de novo, né, do cérebro, alguma coisa em comum do que ela captou desse visual, ela tem uma facilidade muito mais de se abrir, de conversar, de aceitar as ideias, de ouvir, né? Então, é fundamental a imagem ser usada através de rapport. E o que acontece? O nosso cérebro, ele identifica linhas, formas, cores, estilos e traduz isso num conceito. Quando a pessoa vai fazer essa questão da imagem específica para a questão profissional, também para pessoal, mas aqui a gente está tratando da profissional, cada área, como eu falei, ela vai ter uma demanda. E cada ponto desse vai passar uma mensagem. Então, vou dar alguns exemplos. As cores, elas comunicam. O cérebro também interpreta as cores, né? Elas criam sensações nas pessoas. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Bem didático, assim, bem extremo também. Um advogado que trabalha numa empresa, num escritório mais tradicional, os clientes são grandes corporações, grandes empresas, ou até clientes, pessoa física, mais tradicionais e tudo. Se ele for com algum elemento, vou colocar uma coisa simples, uma gravata que tenha alguma dessas cores, ele vai transmitir talvez uma ideia de não tanta seriedade quanto seria interessante para aquele momento. Agora, por outro lado, uma pessoa que trabalha num escritório de design,
Se ele for sério demais, o que que as pessoas vão associar? Nossa, ele não tem criatividade. Então, espera-se algo colorido, espera-se algo inovador, né? De repente, formas mais geométricas ou algo mais desconstruído na imagem dele, acessórios mais diferenciados e inusitados, né? Enquanto no advogado, por exemplo, espera-se algo um pouco mais formal. Quando eu falo isso, não é desatualizado, não é fora, né, de contexto, né, fora do contexto atual do vestir, não. É uma pessoa atualizada, que inclusive é interessante porque ela passa isso que ela está, né, por dentro de tudo que está acontecendo, por dentro das alterações de lei e tudo mais, né? Mas são situações distintas. Então, uma questão é sempre lembrar de considerar quais são os pontos, né, fortes, esperados daquele trabalho, daquela profissão, né, o que que se espera disso, e isso vai ser traduzido na imagem. Também entender quais são os clientes, né, qual é o contexto da empresa, para poder fazer essa adequação. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que respondeu total. Respondeu sim, deu muita dica. Varia de contexto para contexto, né? E da imagem que você está querendo passar. Além de que você pode usar as cores ao seu favor. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige aqui. Não, é isso mesmo. Mais uns exemplos assim para vocês entenderem. Por exemplo, um formato de óculos. Linhas retas, por exemplo, são linhas que estão associadas à estabilidade. Então, ok, é bom que você fale assim, nossa, posso confiar. Mas se for reta demais, também elas podem transmitir estagnação, que a pessoa está parada no tempo, entendeu? Que ela Uhum. é pouco flexível e com isso, às vezes, até distanciar um pouco, fechar um pouquinho o canal de comunicação. Agora, por outro lado, um formato muito redondo, ele está associado a uma coisa bem mais solta, até vinculado muitas vezes ao universo infantil. Então, isso é muito interessante, às vezes, num ambiente de muita criatividade. Eu estou pegando exatamente exemplos Sim, sim. distintos, como eu falei, né? Um formato de gravata, né? E ele vai seguir a mesma linha. Se é uma gravata mais larga, ela é mais pesada, ela dá também essa questão da seriedade. Uma gravata mais fininha, ela dá esse ar mais moderninho. Mas a gente não pode avaliar isso solto, não, tá? Porque até na estrutura corporal e no formato do rosto, a gente tem que adequar o colarinho e o formato da gravata, tá, gente? Mas eu estou dando exemplos só para vocês entenderem de como é feita a adequação de cada item do vestir e também da imagem, corte de cabelo, uso de barba, né? Formato dessa barba, isso tudo impacta também como elemento de comunicação. Não, com certeza. Nessa linha, você acha que teria como, tipo, não sei, vamos criar uma situação aqui. Se eu tô desempregada, tô procurando um emprego, como que eu vou usar essa imagem pessoal a meu favor? Você acha que teria como? Com certeza. Né? Ainda mais que hoje em dia, as empresas, quando elas vão contratar um profissional, não é só a parte acadêmica ou de experiência profissional que é levada em consideração, mas a questão também dos soft skills. Então, assim, a flexibilidade, capacidade de adaptação, abertura ao novo, sociabilidade, né? Então, isso tudo é também considerado. E enquanto você tem ali, talvez, um currículo que fale mais das suas características acadêmicas e tudo mais, e experiências profissionais, essas outras características você vai conseguir colocá-las, né, mostrá-las muito mais através da sua imagem, né? Então, a minha orientação, assim, primeiro, você sempre pensar, trazer para a consciência, pode escrever assim mesmo, vamos colocar lá, meus pontos fortes. Quais são características minhas que são bem fortes, que as pessoas me reconhecem por ela, que me diferenciam das outras? Ah, sei lá, eu sou comunicativa, eu sou responsável, enfim, gente, faz uma listinha ali. Então, a gente vai pensar como que isso vai ser trabalhado e como que você vai comunicar isso para a pessoa através da sua imagem. Lembre-se também dessa questão do posicionamento. Qual que é o seu mercado de atuação? Qual que é o perfil que se espera de um profissional nesse mercado? E daí, atenção, não é fazer mais do mesmo e se enquadrar ali todo mundo igualzinho, não. Mas existe um mood, assim, né? Vamos lá, tem um perfil que é daquele segmento de atuação. Não adianta uma pessoa
que é, por exemplo, voltando de novo no caso de um advogado, e ele achar que ele vai trabalhar de bermuda e chinelo, entendeu? Então, assim, então esse perfil dele está muito mais associado a ele trabalhar no Google, né? Então, assim, são exemplos bem, né, exagerados, mas só para entender. Então, o que que aquela área demanda, né? Quando for também fazer uma entrevista, imagina nessa questão, qual que é essa empresa? Estuda a empresa, tenta entender ali quais são os valores que essa empresa tem, qual que é a cultura dela, para também haver uma adequação. Uma questão importante também, de novo, o uso de cores, né? Cada cor, como eu falei, tem um significado. Por exemplo, se você vai ou numa entrevista, ou você está numa reunião que você quer ser ouvido, que você quer que as pessoas fiquem tranquilas e te escutem, tons de azul são excelentes, porque eles deixam a pessoa tranquila, né? E também o azul está associado à honestidade, à seriedade, à confiança. Então, as pessoas vão estar muito mais abertas a te ouvir, desculpa. Por outro lado, se você chega numa entrevista de trabalho de vermelho, o vermelho vai deixar outra pessoa um pouquinho mais agitada. É uma cor que já dá um impacto maior, assim, de chamar mais atenção. Então, pode ser que a pessoa te ouça menos, porque ela ficou um pouquinho mais agitada ali, ela fica com menos paciência, menos focada, menos atenta. Não, muito bom. E eu acho que aqui a gente já consegue puxar para a nossa última pergunta, que é justamente sobre a consultoria de imagem como investimento. Eu acho que você trouxe aqui várias dicas sobre acessórios, que eu nem sabia, já olhei aqui meu óculos para ver se está adequado com o que eu quero passar, sobre as cores e tal, e eu acho que talvez dê para extrapolar um pouco mais disso como um investimento mesmo. Falar um pouco disso. Com toda certeza. A consultoria, gente, de imagem e estilo, ela é um investimento enquanto indivíduo e enquanto profissional, tá? Então, isso é trabalhado junto, tá? Na minha consultoria eu faço. A pessoa é um todo, ela é única, ela tem momentos, situações, mas é um ser único, né? Por quê? Porque quando a gente faz a consultoria, a gente vai trabalhar o autoconhecimento, né? Eu vou instigar o autoconhecimento, vou dar ferramentas, vou buscar isso também. Então, a pessoa vai se conhecer melhor, vai identificar seus pontos fortes, até os pontos a aprimorar, né? E depois de toda essa análise da parte, né, de características de identidade, de personalidade, a gente passa para as características físicas, que é descobrir os tons que são favoráveis, né, a morfologia corporal, análise de linhas e formas do rosto, para corte de cabelo, uso ou não de barba, maquiagem, formato de gravata, colarinho, linhas e formas, acessórios no rosto. A gente vai trabalhar essa questão de objetivos pessoais e profissionais. Aonde que você quer chegar? Foi feito um estudo, se não me engano, ele foi feito em Harvard, que eles fizeram o seguinte: eles pegaram dois grupos de pessoas com a mesma formação acadêmica, a mesma capacitação técnica, e colocaram esses dois grupos para fazer grandes negociações, né, em business, com empresas, corporativos aí. Um desses grupos, eles deixaram as pessoas totalmente à vontade na forma de vestir. E o outro grupo, eles pegaram e trabalharam a imagem de uma forma coerente com aquela situação, com aquela posição que eles estavam. Depois de um determinado tempo, eles foram medir os resultados dessas negociações. E, né, como era já de se esperar, o grupo que estava com a imagem adequada, alinhada, né, feita essa gestão como forma intencional, ele teve um resultado muito superior em relação ao outro grupo. E daí, a primeira coisa que as pessoas pensam é, lógico, né? A pessoa chegou lá, ela passou, ela impactou, ela passou uma imagem para o outro, ela passou uma segurança. Sem dúvida alguma que isso aconteceu. Mas antes de mais nada, essa pessoa, antes de sair de casa, na hora que ela passou na frente ali do espelho, seja que acabou de barbear, de colocar roupa, mulher acabou de passar o batom, é o espelho do elevador, enfim, algum espelho que passou ali que a gente passa mesmo, né? Ela se percebeu totalmente diferente. Ela se percebeu preparada para aquela situação, ela se percebeu confiante, segura. E quando a gente está assim, a gente transmite isso para o outro. Eles não dizem que a pessoa que tem medo de cachorro, do cachorro sente o medo?
Uhum. Mais ou menos isso, né? Ah, então, muito obrigada, Carol, por todas as informações que você trouxe aqui. Queria já, de antemão, agradecer a sua participação, foi muito bom para a gente. Acredito que o nosso público vai gostar muito. E eu queria deixar esse espaço para suas considerações finais. Meninas, antes de mais nada, quero agradecer pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Me coloco à disposição, tá? Caso vocês precisem de mais alguma informação, né? O público também pode entrar em contato comigo, estou à disposição. E, bom, acho que são tantas considerações para a gente fazer, mas uma muito importante é que todo o processo de consultoria, ele acontece de forma totalmente personalizada, tá? Sobre todos os aspectos, cada indivíduo é um, e a valorização dessa diferenciação de cada pessoa, né, desse caráter ímpar de cada um, é o que é muito importante, é onde eu trabalho, sejam de características de identidade, objetivos, sonhos, né, situação, contexto, e também características físicas. Então, sobre todos os aspectos, inclusive quando a gente vai falar sobre a questão de compras, o que que é o perfil dessa pessoa, sobre tanta questão de gosto, de estilo, mas também a disponibilidade ali. A gente vai trabalhar o guarda-roupa, então a gente vai fazer uma composição, qual o tamanho também que a pessoa tem ali de espaço para poder a gente trabalhar. Então, assim, todo passo a passo ele é totalmente personalizado. E quebrando um paradigma, consultoria de imagem e estilo é sinônimo de economia mesmo, né? Que as pessoas muitas acham assim, nossa, eu vou contratar uma consultora, vou gastar muito, vou ter que comprar peças caras, de forma alguma. Até pelo contrário, ela faz economia quando entende o que realmente é coerente com ela, isso vai ser atemporal, né? Ao contrário da moda, que é aí, a cada estação está oferecendo coisas diferentes, ela vai ter uma nova visão da moda, ela vai ver a moda como uma oferta, uma possibilidade, e ela vai ter os critérios próprios estabelecidos para ela fazer as escolhas com muita consciência. Então, acabam esses impulsos de consumismo, dessa coisa de não tá usando, vou comprar e depois não entende nem por que comprou, né? Porque também um ponto interessante que vocês tocaram é o seguinte: a moda, a imagem, esses elementos que compõem, né, o nosso visual, digamos assim, eles são elementos que nos fazem encaixar dentro de grupos, então a sensação de pertencimento, de fazer parte, ela é muito importante e ela vem com esse trabalho realmente da imagem. Mas, por outro lado, todo mundo quer fazer parte de um grupo, mas ela não quer perder a sua identidade. Então, a gente também trabalha isso, de diferenciar cada um, quando eu falo daquelas questões de novo, de valores, de essência, de identidade, a gente vai valorizar através da imagem essas questões que são únicas de cada indivíduo, para que ele se sinta pertencendo, mas também se sinta único e diferenciado dos demais. Muito bom, Carol. Muito legal saber do quanto é individual todo esse processo e de realmente conseguir concluir que, como consultoria, na verdade, eu vou economizar e vou saber como usar minhas roupas e como comprar novas roupas. Então, fica aí o nosso muito obrigada para as dicas e pela educação no nosso bolso. Eu que agradeço, meninas. Um prazer enorme. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.